Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta quarta-feira, 11 de outubro. Em Eldorado do Sul, moradores podem ficar de fora do programa de apoio a famílias atingidas pelas enchentes no estado. No município, cerca de 150 pessoas ainda sofrem com a água do rio Jacuí dentro de casa. Levantamento do SESI revela que a educação básica do Rio Grande do Sul terá déficit de 10 mil professores até o final da próxima década. Uma análise dos desafios da retomada do ensino no período pós-pandemia. E na véspera do Dia das Crianças, conheça a Fazendinha Itinerante, que leva diversão para os pequenos dentro da escola. A falta do pagamento dos benefícios do programa Volta por Cima do governo do estado aos habitantes de Eldorado do Sul, prejudicados pelas enchentes, motivou um protesto nesta quarta-feira. O município da região metropolitana perdeu o prazo para solicitar os recursos. A dona Rosane já estava há mais de 30 dias, com água no pátio até a porta de casa. Ela ia e voltava, ia e voltava. Praticamente ilhada dentro de casa. Sim, daí eu fiquei um pouco na minha mãe, né? Aí baixou naquela semana, aí eu vim pra casa. Aí agora esses dias deu aquele ventão, subiu de novo. Ainda ontem, o marido matou essa cobra pertinho da entrada, porque estava tudo alagado. De tardezinha fui consultar no posto e saí de bota até aqui, seguindo a minha sogra, eu tirei as botas e fui de chinelo de dia no posto. Então foi bom quando acordou de manhã hoje não tinha água no pátio. Graças a Deus, minha mãe de madrugada a água baixou. Digo, ai, graças a Deus. Nossa Deus, um alívio, né, pro povo, né? A gente sofre muito aqui. Mesmo com o nível do Jacuí e do Guaíba baixando, aproximadamente 150 pessoas moram em ruas ainda tomadas pela água, em Eldorado do Sul. A casa da dona Maria Lúcia é lá no fundo da Vila da Paz. O alagamento traz dificuldades e doenças. Saiu abscesso, saiu coceira nas crianças, nos adultos. Não tem como não pisar na água? Não tem como pisar na água. E as mangueiras, como correu água assim, com madeira, com tudo que boiou, porque deu da minha cintura água, aí as mangueiras furaram com as madeiras, furaram as mangueiras. Então a água que vem na torneira também pode estar vindo suja. A prefeitura garante que tem água potável sendo distribuída. No abrigo do Centro Esportivo da cidade, 39 pessoas continuam alojadas sem poder voltar para suas residências. Já as crianças da educação infantil e ensino fundamental foram, inclusive, redistribuídas pelas escolas e creches, conforme a nova necessidade dos moradores. Essas famílias estão buscando um outro habitat, um outro espaço de convivência, né, de se estabelecer nos distritos, na área rural, em outros bairros, né, visto que o bairro Cidade Verde, o bairro Sanssouci, bairro Sol Nascente, Vila da Paz, a água faz muito tempo que está lá. E nós estamos tentando, de todas as formas, e estamos conseguindo realocar estas crianças na nossa rede. Hoje nós não temos nenhuma demanda reprimida no município. O que não funcionou foi o encaminhamento de famílias que estão no cadastro único ao programa Volta por Cima Enchentes de Setembro do governo do estado. Moradores protestaram em frente à prefeitura hoje, cobrando o benefício de R$ 2.500 para famílias que tiveram que deixar suas casas e R$ 700 para aquelas com danos parciais. A dona Maria da Graça foi na assistência social e recebeu o comprovante do cadastro único. Eu cheguei ali e perguntei o negócio do dinheiro extra. Ela disse assim, sim, realmente, eu vou lhe dar o papel aqui, a senhora leva lá na prefeitura. Aí ela disse assim, o tal de, que eu não sei ler aqui, o dinheiro. A senhora não sabe ler e pediu para ela escrever. E aí ela escreveu para mim o que era isso aqui, ó. Está escrito inscrever no programa Volta por Cima Enchente de Setembro da Secretaria de Habitação. Isso, foi na quinta. E na sexta eu vim aqui, o vice falou que não. Que até já ligaram para lá para parar de dar papel pro povo. Informação. Ficou um jogo de empurra-empurra, né?
Um falava que era o habitação, o outro falava que era a defesa civil, a assistente social, e ninguém tomou providência nenhuma. E ontem a gente ficou sabendo que o município tinha perdido a data do prazo da inscrição, entendeu? E a gente não quer, a gente quer, se o governador veio no município, disse que o benefício estava lá pra gente, do Volta por Cima, que todo mundo ia receber, que ia ter um cadastramento das famílias, entendeu? Por que a prefeitura perdeu o prazo? O que ficou faltando? O prefeito admitiu que houve um erro administrativo e que o município perdeu o prazo. Agora busca o governo do estado para tentar reverter a situação. Foi um erro humano, foi um erro de uma funcionária que entrou no e-mail dela, ela não leu ou esqueceu de passar ou passou despercebida, né? E quero deixar bem claro, é um excelente funcionário, um funcionário de carreira antiga já, mas errou. Errou e a gente tem que admitir isso aí. Então nós temos que correr atrás do prejuízo agora para tentar resolver essa situação e salvar e incluir a nossa comunidade no esquema. Estamos indo agora em seguida para lá, né? Quero pedir desculpa para a comunidade de Eldorado do Sul, mas eu vou lutar até tudo que eu puder para normalizar essa situação, até segunda ou terça-feira. O prefeito de Eldorado do Sul se reuniu nesta tarde com o secretário de Assistência Social do Estado, Beto Fantinel, para discutir a inclusão do município no programa Volta por Cima do governo gaúcho, que beneficia as famílias em situação de vulnerabilidade e atingidas pelas enchentes. No encontro, Hernani Gonçalves ressaltou que a cidade ainda sofre com as cheias, o que dificulta o trabalho da prefeitura. Já o secretário Fantinel afirmou que o estado vai buscar uma alternativa para que a população de Eldorado não seja prejudicada. E o governo do estado anunciou hoje um reforço de investimentos de conservação e restauro nas rodovias gaúchas. Ao todo, serão destinados mais de 540 milhões de reais em recursos extraordinários que devem ser aplicados até o final do ano para recuperar estradas danificadas pelas enchentes e acelerar obras em andamento. O aumento dos recursos faz parte do plano de investimento em rodovias do Rio Grande do Sul para 2023. Em evento realizado no Centro Administrativo Fernando Ferrari, na capital, o governador Eduardo Leite e o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costela, apresentaram os detalhes da destinação dos valores adicionais. Do montante total, 360 milhões vão ser investidos em ligações regionais e acessos municipais. Outros 150 milhões, oriundos da privatização da Corsã, vão servir para a recuperação de rodovias pavimentadas e 60 milhões de reais serão usados para as estradas afetadas pelas chuvas. A chuva, a água, é o maior inimigo do asfalto. Então, a necessidade de fazer os reparos constantemente para evitar que haja essas infiltrações e preservar a qualidade do asfalto e reparar onde o buraco já se estabeleceu, se intensifica na medida que a gente está enfrentando um volume de chuvas muito grande e já prevemos aí para esses próximos meses um volume acima da média, em função do El Niño. O valor restante de 30 milhões vai ser investido em rodovias não pavimentadas. Uma das obras mais aguardadas é o asfaltamento da RS 176, em Garruchos. A pavimentação é esperada desde a década de 90 pelos moradores do município. Também vão ser feitas obras nos acessos municipais de Cerro Grande do Sul e Amaral Ferrador. E a gente segue falando dessas chuvas, né, que trouxeram tantos prejuízos, porque elas continuam neste feriado de 12 de outubro, com a chegada de muito frio e risco de tempestades. Confira agora no mapa da previsão do tempo. A área de baixa pressão que atua no território gaúcho mantém o céu encoberto e o tempo instável em quase todas as áreas. Há risco de temporais isolados com queda de granizo e rajadas de vento na metade norte do estado. Mas as chuvas devem perder força ao longo do dia. O sol aparece entre nuvens apenas na fronteira oeste e no sul. O avanço de uma forte massa de ar frio de origem polar derruba as temperaturas durante a tarde. E as mínimas ficam abaixo dos 10 graus na maior parte dos municípios. Em Porto Alegre, uma quinta-feira nublada e chuvosa,
com pouca variação térmica, indo dos 14 aos 17 graus. Oscilação de 5 a 15 graus em Bagé. E em Passo Fundo, os termômetros vão dos 9 para os 15 graus. E a quarta-feira segue com muita chuva aqui na capital gaúcha. Neste momento, no alto do Morro Santa Teresa, céu fechado e a temperatura está estável, na casa dos 18 graus. E agora a gente traz um alerta que compromete o futuro do Rio Grande do Sul. Um levantamento do SESI revela que o Estado terá um déficit de 10 mil professores na educação básica em 2040. A desvalorização da carreira e a baixa remuneração são alguns dos problemas que afastam os jovens da profissão. Conforme as projeções, em 17 anos, o Estado terá um quadro de 83.700 docentes em atividade, mas a demanda de alunos exigiria mais de 94 mil professores, o que resulta no déficit de 10 mil servidores nas redes pública e privada. Para chegar a esse número, os pesquisadores cruzaram dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A pesquisa aponta algumas causas, como o desinteresse na carreira, o envelhecimento dos profissionais e a evasão dos cursos de licenciatura. Quando isso começa a se verificar, que os cursos começam a ficar vazios, a gente nota que as universidades têm algumas que já nem mais oferecem esses cursos, começa a acender um sinal vermelho. Nós não teremos mais quem vai fazer a educação escolar dos nossos filhos. O estudo aborda também a escassez oculta, em que se trabalha fora da área de formação. No ensino médio, por exemplo, a cada 5 professores de sociologia, 4 não possuem essa qualificação para lecionar. Além disso, o salário médio de um professor no estado é de R$ 4.000. A sociedade precisa valorizar o professor. As políticas públicas precisam valorizar o professor. A gente precisa mudar radicalmente a formação, que ela não é prática na maioria dos casos. Nós temos uma formação de professores muito teórica, que não faz sentido para a formação, que acaba indo para a sala de aula, que não faz sentido também. Ao mesmo tempo que isso tudo causa um desinteresse, e é o que se vai trazer no estudo, né, do grande gap também de entrada de professores para formação e de professores formados, o que vai ocasionar daqui a alguns anos um descolamento entre a necessidade de professores e a realidade que nós vamos ter. De acordo com a gerente de educação do SESI, para evitar esse déficit no futuro, é necessário mudar a retórica que desestimula os jovens a pensar na docência, reverter as condições de trabalho dos professores e consolidar planos de carreira. Às vezes até tem pessoas formadas, mas não tem interesse. As condições de trabalho, e não é só Rio Grande do Sul, isso é bem importante ficar frisado, as condições de trabalho do professor têm sido condições precárias, principalmente pós-pandemia, onde houve um acúmulo de situações vividas por esses alunos que foram desaguadas dentro da escola. É preciso, né, quando a gente vai está apresentando essa pesquisa, se tomar atitudes muito breves, né, para que a gente possa reverter e não chegue totalmente no fundo do poço. Muito preocupante, né, essa situação. E outro desafio na educação é o impacto da pandemia, porque ele ainda é sentido em sala de aula. Uma pesquisa recente do Datafolha mostrou que 4 em cada 10 pais ou responsáveis consideram que o avanço na alfabetização de estudantes das escolas públicas evoluiu mais lentamente depois do isolamento e da suspensão de aulas presenciais ocasionadas pelo vírus da Covid-19. E aqui no estado, uma pesquisa da Unipampa e da 2ª Promotoria Especializada de Bagé apurou que a evasão escolar aumentou no município depois da pandemia. A gente vai falar desses reflexos com a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Escola de Humanidades da PUC Rio Grande do Sul, a Bettina Stern, que se conecta comigo agora aqui. Professora, esses problemas que a gente citou, né, que as pesquisas vão acompanhando também, eles são problemas que foram acentuados pela pandemia ou a senhora acredita que eles aparecem em decorrência da pandemia? Bem-vinda aqui ao Redação TVE. Muito obrigada.
Obrigado pelo convite para estar aqui e poder falar sobre esse assunto que é tão importante, tão caro para a gente. Eu acho que esse problema todo ele já é mais antigo, não é de agora com a pandemia. Eu acho que a pandemia fortaleceu mais todo esse problema, trouxe mais elementos para pensar o papel dos professores e por que os alunos realmente jovens não querem fazer os cursos de licenciatura ou serem professores, né? Eu acho que os colegas que participaram dessa entrevista, eles trouxeram alguns aspectos bem importantes, como a valorização social, a questão das políticas públicas, que são elementos fundamentais para a gente pensar uma educação de mais qualidade, mais interesse pela profissão. Mas eu também acho, isso a partir de pesquisas que a gente faz com estudantes na universidade, nas escolas, a gente tem ido bastante em escolas falar com estudantes do ensino médio, e a gente percebe que eles, muitos não gostam do que se faz dentro da sala de aula. Então, eu acho que a experiência que o aluno vivencia dentro da escola, muitas vezes desestimula. Então, eu acho que, e hoje tem muitas escolas que trabalham nessa linha, de poder ter metodologias diferentes para que os alunos se sintam mais motivados no processo da sua aprendizagem. Então, um estudante ele tem que se espelhar, tem que se motivar pelo professor que ele tem na sua escola. Então, quando eles não têm isso, e além disso, as famílias não valorizam, as políticas públicas também não, então realmente causa uma desmotivação muito grande do estudante. Então, eu acho que cabe a nós, como professores universitários, tentar modificar um pouco essas metodologias que a gente utiliza na sala de aula para tornar uma aula mais atrativa, mais interessante e mais acolhedora, né? Então, a gente vem trabalhando no meu grupo de pesquisa num projeto que se chama Conexão Universidade-Escola, que a gente trabalha com com professores e com estudantes também, tentando aproximar e desenvolver mais a questão socioafetiva do professor e do estudante. Pois então, professora, para a gente entender, assim, né, quem está mais afastado, assim, do ambiente escolar, né, isso se trata, assim, a senhora menciona metodologias, a própria disposição da escola, né, muitas vezes a evasão que a gente citou nessa pesquisa da Unipampa de Bagé, fala, por exemplo, na inadequação, né, os alunos, como a senhora vinha comentando também, não se sentindo que aprendem de fato e nem que aquilo faz sentido para a vida deles, né? Então, isso teria que mudar? Perfeito, essa tua colocação é fundamental. Que sentido que o estudante dá para aquilo que ele está fazendo dentro da escola, né? Então, a aprendizagem ela tem que ser significativa, ela tem que trazer para o aluno elementos para ele se sentir que ele realmente está fazendo uma coisa que dá interesse para ele. Então, nós temos já várias escolas, vários professores que têm formação e estão trabalhando nessa linha de poder fazer coisas diferentes na sala de aula, né? A gente tem que sair daquela estrutura que o aluno fica um atrás do outro, né? E poder pensar em que atividades o aluno vai fazer ali que vai motivar ele a querer participar da escola e ir para a escola, né? Porque senão eles têm outros elementos que vão trazer mais ele, como por exemplo a própria tecnologia, né? Que a gente sabe que se o aluno não está gostando da aula, ele vai para o celular e vai fazer outras coisas, né? Então é nesse sentido que eu acho que é importante. E, professora, com relação também às mães, né, os pais, as pessoas que são quem cuidam, né, principalmente pensando no Dia das Crianças, né, que a gente tem essa data amanhã, qual também a sua orientação, né, para que eles também possam ser ativos nesse incentivo por uma mudança de postura também dos alunos, né? Eu acho que o papel da família é fundamental nesse processo todo de mudança que a gente está falando, né? A gente fala muito assim aqui na universidade em fazer escolas de famílias, né? Onde as famílias possam ter um espaço também para poder dialogar, porque as famílias às vezes elas não têm aonde conversar, com quem conversar, e eu acho que isso é muito importante para a gente poder pensar como que a gente pode ajudar a escola, né? E eu tenho certeza que as famílias, os pais, eles querem muito que os seus filhos aprendam na escola. Então, eu acho que o diálogo que uma família pode estabelecer com o seu filho, tentando entender o que ele gosta, o que motiva ele, e mostrando para ele coisas que são interessantes, eu acho que são fundamentais. A leitura, né? Os pais que conseguem ajudar seus filhos
na leitura, isso pode ajudar muito nesse processo de dar o valor adequado para a aprendizagem. Né? Então, acho que um pouco nessa linha. Todo mundo tem que se engajar, né, professora, para dar certo, né? Então, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. A Bettina Steren, que é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Escola de Humanidades da PUC do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, uma boa noite e um ótimo feriado para a senhora. Obrigada. E agora o esporte. A Copa RS da Federação Gaúcha de Futsal definiu ontem os classificados para as semifinais. Jogando em Erechim, o Atlântico fechou a primeira fase da competição com vitória de 6-0 diante do São José de Cachoeira do Sul. Chape, 2 vezes, William, Felipe Reis, Ale Falcone e Caixa marcaram os gols da vitória do Galo. Com o triunfo, a equipe terminou na liderança do Grupo B. O Galo joga amanhã pelas oitavas de final da Liga Gaúcha contra a Fux. O outro classificado do grupo foi a Iesco Cercesa, que jogaria a rodada contra o Galvão Futsal de Cachoeirinha, time que desistiu de jogar a Copa RS. Desta forma, foram acrescidos 3 pontos às equipes do grupo. A segunda partida da noite, que definiu os outros semifinalistas, foi a CBF e Ser Santiago, jogando pelo Grupo A. Mesmo com a equipe sub-20, a Laranja Mecânica goleou os santiaguenses por 4-2. A equipe de Carlos Barbosa marcou com Dieguinho, Fabrício, Gregory e Biru. Biel fez os gols da Ser Santiago. Mesmo com a derrota, a equipe da região central do estado classificou-se na segunda vaga e a ACBF foi líder do grupo. Já pela Copa dos Pampas, organizada pela Liga Gaúcha, nesta terça-feira à noite, jogando em casa, a AGE de Guaporé se impôs e venceu o Guarani Futsal por 3-2 nas semifinais da competição. Com a vitória, a AGE tem a vantagem de jogar pelo empate no jogo de volta, que ocorre dia 28 de outubro em Frederico Westphalen. Já o Guarani precisa ganhar para forçar a prorrogação. E agora a gente mostra uma iniciativa muito bacana. É uma fazendinha itinerante que vai até as escolas. Na Semana das Crianças, essa visita inusitada foi a atividade escolhida para presentear os alunos de uma escola de educação infantil de Porto Alegre. Carinhos na porquinha Pink. Um susto com a calopsita Lily. E muita empolgação. A Rafa deu até água para uma cabritinha na mamadeira. Eu gostei da Meg. Por quê? Porque eu dei mamar pra ela. Ela tomou tudo. Dessa vez, o presente de Dia das Crianças nessa escola foi diferente. Ao invés de brinquedos, convívio com os animais. Uma fazendinha itinerante veio visitar os pequenos. Uma brincadeira diferente, uma exploração mesmo de uma mini fazenda. Qual foi o bichinho que tu mais gostou nessa fazendinha que veio visitar a escola? Coelho, do porquinho. Os animais são de uma escola de montaria que fica em Viamão. Por isso, claro, cavalo não podia faltar. Eu tenho um pouquinho de medo, mas alguns cavalos desse tamanho não. O pônei fica mais fácil, né? É. A ideia de oferecer um serviço itinerante com diversos bichinhos surgiu a pedido de clientes. Mas numa escola, esta foi a primeira vez. Já chegaram com uma turma e tanto. Animais de fazenda, porco, a ovelha, um bezerro, o cavalo, a galinha. A criança já foi abraçando, querendo pegar, agarrar, outros já para um lado e para o outro. Além de um mimo para o Dia das Crianças, a diretora da escola explica que os animais fazem parte de uma iniciativa maior para trabalhar com educação emocional. Especialistas avaliam que outros benefícios do contato com os bichinhos são o estímulo à atividade física, o fortalecimento da imunidade, a redução do estresse e o aprendizado sobre empatia e valores. Nós percebemos o quanto trazia de benefício, né, esse contato das crianças com os animais. Então, as crianças, principalmente crianças atípicas, fazia muito sentido que eles tivessem essa troca. Já que muitas crianças moram em apartamento, acabam não tendo condições de ter esse contato com a natureza, que deveria ser uma conexão sempre, né? Qual animal que tu não conhecia?
É um pouco. A gente viu que esse negócio do contato deles com os animais dá um crescimento assim, ó, fora de série do carinho, do cuidado, né? Pensar que não existe só o ser humano, e sim os animais que fazem parte da nossa vida também. O que tu tá achando de brincar com os animais dentro da escola? Legal. Que maravilha, né? Garanto que chegaram em casa cheios de histórias. E neste dia 12 tem carnaval fora de época pra gurizada com o bloquinho Crianças. O grupo faz a folia com muita música para o público infantil e para quem cuida dos pequenos. A festa começa às 3 da tarde no Espaço Cultural 512. E para quem quiser esticar essa festança para toda a gurizada, também tem show especial da Ultraman no domingo. A banda se apresenta com o projeto Ultra Kids, um show preparado especialmente para os pequenos, com músicas de todas as fases da banda. A gente encerra com a Ultraman. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite para você, um ótimo feriado e se cuide. Pode ser maravilhoso. Ser tudo isso mais um pouco. E dando tudo aquilo que matar esse sufoco. Preserve esse aperto de mão, meu amigo, meu irmão. E se não por mim perguntar, diga amigo como está. Eu vou preserve os nossos rios, nosso verde, nosso ar, e também tudo aquilo que tiver de preservar. Preserve o que é mato nesse mundo grandioso, pois muito leve eu acho poderá ser valioso. Serve todo bicho, todo reino animal, só não conserve lixo, pátria multinacional. Preserve esse aperto de mão.